Olá, irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Mene, mene, tekel e persi, Daniel capítulo 5. Tempo de bênção é também tempo de muita advertência e cuidado. Quero falar para você hoje que é líder de grupos, líder de pastorais, líder de comunidades, você que lidera pessoas nos caminhos do Senhor. Quero te dizer que tempo de prosperidade e multiplicação também é tempo de muito cuidado, de muita vigilância e de muita oração. Muitos de nós temos experimentado bênçãos e ao longo dos tempos perderam, pois em tempos de lutas com sucessos e vitórias é também tempo de estarmos vigilantes, orantes, pois é onde somos mais tentados por forças externas que querem nos derrubar e que querem nos destruir. Com muita oração e perseverança, conquistamos o mover de Deus em nosso meio e às vezes perdemos esse mover nos grupos que lideramos, porque vemos esse mover de Deus sair, desaparecer, fluir pelos nossos dedos. Por que isso acontece? O livro de Daniel, capítulo 5, conta a história do rei Belsazar, neto, filho de Nabucodonosor, que foi rei na Babilônia. Belsazar deu uma festa a 1000 dos nobres mais importantes de seu reino. E todos se puseram a beber e se embriagar com o vinho na festa. Excitados pelo vinho, a bebida, diz a palavra, Belsazar mandou servir o vinho nos utensílios sagrados arrebatados do templo de Jerusalém. Os vasos sagrados do templo de Deus, onde o povo de Jerusalém fazia as suas orações. Trouxeram então os vasos de ouro que tinham sido arrebatados do templo de Deus em Jerusalém, quando Nabucodonosor havia invadido e exilado o povo de Deus e trazido com eles todos os utensílios sagrados e guardados com responsabilidade, sabendo do real e grande valor desses vasos sagrados para o povo de Jerusalém. Porém, o seu filho, seu neto, não via assim. O rei Belsazar, seus nobres, suas concubinas, suas mulheres, beberam nesses vasos de ouro do templo sagrado, desrespeitando e desonrando a Deus e adorando a seus deuses de ouro, prata e bronze. Nesse momento, diz a palavra de Deus, eis que surgiram dedos de mão humana a escrever defronte do candelabro no revestimento da parede do palácio real. O rei, à vista dessa mão que escrevia na parede, mudou de cor. Pensamentos preocupados vinham à sua mente, os músculos dos seus rins relaxaram e seus joelhos estremeceram. Veja, irmãos, os músculos dos rins relaxarem, em outras palavras, significa que Belsazar quase fez nas calças de medo, pois sabia do tamanho erro que estava cometendo, desonrando a Deus, utilizando esses utensílios sagrados. Belsazar estava usando os utensílios de ouro e prata consagrados e muitos de nós hoje utilizamos o corpo, o dinheiro, a fama, o poder, a arrogância, o desrespeito, tudo que é conquistado através de Deus, que permitiu isso tudo, como objetos de devoção, prazer para atender às nossas necessidades carnais e os nossos desejos mais ardentes. O texto escrito por Deus na parede, atrás do candelabro, dizia assim, Mene, Tekel e Peres ou Persim, depende da versão da Bíblia. O rei não entendeu nada daquelas palavras e mandou chamar os magos, videntes, caldeus, astrólogos, adivinhos, letrados, professor da faculdade, da universidade, para decifrarem a escrita. Porém, nenhum deles foi capaz de decifrar o significado das palavras escritas por Deus na parede. A rainha, ela então se lembrou de Baltazar, nome dado pelo rei a Daniel. Ela disse assim, há no teu reino um homem no qual habita o Espírito Santo de Deus. Olhem só, quando teu pai era vivo, encontrava-se nele uma luz, uma inteligência e uma sabedoria comparáveis à sabedoria dos deuses. Ela está falando de Daniel. Por isso, o rei Nabucodonosor, teu pai, avô, tinha o nomeado chefe dos escribas, dos magos e dos caldeus, e também
ele era chefe dos astrólogos. O homem ungido por Deus, irmãos, está acima de todo aquele que se diz poderoso. Veja que Daniel era chefe de toda essa raça. Então disse o rei que se chame logo Daniel e ele dará o significado da inscrição. Daniel então foi colocado diante do rei e disse: o significado dessas palavras é a seguinte: Mene, Deus contou os anos do teu reinado e nele põe um fim. Tekel, foste pesado na balança de Deus e considerado leve demais. E Pérez ou Persim, teu reino vai ser dividido e entregue aos medos e aos persas. E naquela mesma noite, o rei Belsazzar foi morto pelos inimigos que encontraram uma brecha e adentraram na Babilônia por baixo do rio que cortava a cidade. Belsazzar descuidou, achou que o inimigo nunca encontraria uma brecha, pois a cidade era uma fortaleza enorme. Mesmo assim, o inimigo encontrou a brecha e entrou e destruiu tudo e matou o próprio rei. Essa é uma advertência de Deus para todos nós. Nossos mistérios, nossas obras, nossas atitudes estão sendo encontrados, contados e pesados na balança do Senhor. Como se encontrará você, sua vida, nessa balança? Será que Deus vai encontrar obra em você para poder, pelo menos, pesar? O que nos serve de advertência é que o nosso mistério, ele é contado. Nosso ministério, a nossa obra é contado, pesado e achado em falta quando desonramos a Deus com aquilo que Ele nos proporciona e fazemos mau uso ou uso inadequado para o nosso próprio benefício. O seu corpo e sua vida devem ser vasos de honra e não de desonra para Deus. O seu dinheiro, esse que Deus te proporcionou, deve ser gasto com responsabilidade em coisas que edifiquem a sua vida e ajudem a outros a serem edificados também, e não em consumismo exagerado para preencher o vazio do nosso interior. Sua família, irmão, deve ser tratada com respeito e amor, conhecendo a palavra, pondo em prática a oração e crescendo a nível de maturidade em estatura e graça, na base do Espírito Santo de Deus. As diferenças entre pessoas devem ser respeitadas e aceitadas, e não julgadas e condenadas por suas diferenças. As amizades e relacionamentos devem ser preservados e respeitados. Eles devem ser duradouros. E principalmente, quando você perde o respeito do inimigo, quando o inimigo vê em você uma fraqueza, ele avança e ataca por essa brecha e te destrói por dentro. Por isso, precisamos estar sempre vigilantes e em oração, fazendo o que é correto aos olhos de Deus. E essas brechas são os nossos pecados interiores e exteriores, pecados ocultos e não revelados, conhecidos e desconhecidos, por irresponsabilidade nossa em colocar em prática atitudes fora do padrão de Deus. Seja um vaso de honra para Deus, irmãos. Reflita e peça a Deus que volte o seu olhar para a sua vida, pese-a em sua balança e a encontre em graça e em honra. E que Deus nunca escreva em sua parede: Mene, Mene, Tekel e Persim. Deus abençoe abundantemente você e a toda a sua família. Amém.